Boa noite, sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que eu agradeço o convite por participar desta semana, de imersão científica. Eu sou Gabriela, eu sou enfermeira, sou especialista em enfermagem dermatológica, já tenho ali uma caminhada dentro da atuação, dentro da área de feridas complexas, atuo na prevenção e avaliação dessas feridas. O meu mestrado também foi na área de feridas complexas, especificamente com úlceras venosas. E agora no doutorado estou trabalhando com a fotobiomodulação, o laser, na reparação tecidual. Então, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios da laser terapia no tratamento dessas feridas complexas. E mais uma vez, eu agradeço imensamente o convite e desejo uma semana de muito aproveitamento. Tem palestras incríveis para que vocês possam aplicar todo esse conhecimento científico na prática clínica de vocês, tá? Só para contextualizar, as feridas complexas, elas são consideradas feridas crônicas, E algumas feridas agudas. Então, essas feridas complexas, a principal característica dessas lesões são lesões que cicatrizam um tempo mais prolongado e são difíceis de cicatrizar. Quando nós falamos difíceis de cicatrizar, é porque ela apresenta algumas características específicas que eu vou mostrar para vocês mais para frente, Então, retardo da cicatrização, muitas vezes elas estão infectadas, isso prolonga o processo de reparação tecidual. O que nós vemos hoje na prática clínica? Que essas lesões complexas, elas são prevalentes e têm aumentado ainda mais, porque a expectativa de vida, Quando nós falamos da expectativa de vida, nós estamos falando da população idosa que tem aumentado. Isso é visto, que as lesões elas se tornam um pouco mais prevalentes por causa disso. Os idosos são considerada a população em maior risco para apresentar algumas lesões de pele, dentre elas as feridas complexas, que são as feridas crônicas. São lesões que demandam uma atenção multiprofissional, Então, nós vamos ver que o enfermeiro ele tem uma grande atuação ali no manejo do tratamento de feridas, mas nós não podemos esquecer de toda a equipe multiprofissional, do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, do psicólogo, para abordagem dessa pessoa com feridas. Por quê? Porque são lesões que geram impacto socioeconômico e emocional também. Então, por ser lesões que demoram muito tempo para cicatrizar, meses e até anos, isso gera um custo maior para a família, um custo maior para os serviços de saúde, tanto que é considerado hoje um problema de saúde pública. E por isso que nós precisamos, realizar um planejamento, um plano terapêutico que possa atender às necessidades dessa lesão e que possa acelerar o processo de cicatrização. Dentre as feridas complexas, nós podemos destacar as úlceras de extremidade inferiores, entre elas as úlceras neuropáticas, as úlceras vasculogênicas, venosas, arteriais e mistas, sabendo que dentro das úlceras de perna, a lesão crônica mais prevalente são as lesões venosas. Então, vocês vão ver mais para frente o quanto a laser terapia pode beneficiar o paciente com uma lesão de perna venosa, sabendo que dentro das lesões crônicas, que são as lesões complexas, as úlceras de perna são as mais prevalentes, e dentro das lesões de perna, a de etiologia venosa é o que nós mais encontramos na prática clínica. Sabemos que não é só a lesão que está ativa. O paciente com uma úlcera venosa, ele tem outro comprometimento, que além do comprometimento venoso, que altera toda aquela circulação
e isso leva a consequências como edema, dor, né, o próprio eczema, a laser terapia, ela pode beneficiar o paciente com uma lesão de perna. Lesão por pressão também é considerada uma lesão complexa. Nós sabemos que essas lesões, né, tem uma menor perfusão tissular, porque tem uma pressão ali causada pelo osso, que causa essa interrupção sanguínea, e com isso diminui o fluxo sanguíneo capilar, e o laser também pode ajudar na reparação tecidual. Algumas lesões traumáticas também são consideradas lesões complexas. Quais são elas? Aquelas lesões que têm maior perda de tecido, ou as lesões que apresentaram decência e principalmente de tecidos mais profundos, tá? Algumas queimaduras, principalmente queimaduras de tecidos mais profundos, né? Queimadura de terceiro grau, também é considerada queimadura, né? Como lesão complexa. Só que alguns autores definem que a queimadura deve ser tratada com um outro olhar, além de ser uma ferida complexa, mas deve ser tratada com um olhar, com uma abordagem de especialista, tá? Como se fosse um centro especializado para o tratamento de queimaduras. Mas sim é considerado uma ferida complexa de difícil cicatrização. Feridas tumorais também são consideradas feridas complexas, porém, a lesão não vai se beneficiar com laser, porque é contraindicado, tá? Então, a laser terapia é contraindicado em lesões tumorais, mas sim são consideradas feridas complexas de difícil cicatrização, embora o nosso objetivo não é cicatrizar, tá bom? Nenhuma ferida tumoral, o nosso objetivo é cicatrizar, tá? Porque esse tecido neoplásico, né, ele vai se formar e o tratamento, ele é cirúrgico, ou ele vai ser um tratamento paliativo, e o laser não se aplica aí, tá? Então, pensando nessas feridas complexas de difícil cicatrização, é muito importante ressaltar que as terapias para complementar o tratamento são bem-vindas. As terapias complementares. E a laser terapia, ela é considerada uma terapia complementar no tratamento dessas lesões complexas, sabendo que a complexidade da lesão não é só por conta da extensão da lesão, do comprometimento tecidual, mas sim por conta de uma patologia sistêmica, por conta de condições de infecção, né? E por conta desse atraso da cicatrização. E esse atraso da cicatrização, né, o retardo da cicatrização, ele se dá por vários fatores. Porque elas demoram e com isso entram num processo de senescência celular que deixa as células muito mais lentas, né, que precisam ser ativadas. Então, as terapias complementares vão melhorar o plano terapêutico. Então, a gente tem que pensar que a laser terapia é como se fosse uma terapia que vai complementar o plano terapêutico, né? Então, nós podemos fazer a laser terapia local, nós podemos fazer a laser terapia sistêmica, pensando que esse paciente, ele pode ter alguma patologia crônica na maioria das vezes, por isso que leva esse paciente a ter uma ferida complexa. E ainda podemos fazer a foto dinâmica, né? Principalmente nessas feridas crônicas que tem grande chance de ter biofilme, ou até mesmo já tem biofilmes e tem potencial de ter infecção, e até mesmo são caracterizadas por já apresentarem infecção, tá? Os enfermeiros podem, sim, utilizar o laser. Podemos utilizar o laser, né? Nós podemos utilizar a fotobiomodulação, tanto laser quanto LED, desde que sejamos capacitados, tá? Então, a nossa resolução 567 de 2018, que trata sobre a atuação da equipe de enfermagem com os cuidados com o paciente com feridas, ele garante que nós podemos utilizar as tecnologias com laser, com LED, né, que é a utilização da luz, mas que nós precisamos ser capacitados para isso. E aqui eu fiz uma
breve revisão para vocês, né? Só para destacar o quanto nós estamos evoluindo, sim, em pesquisas na área, mas que merecem, sim, né? Mais investigações robustas, né? Então, eu fiz aqui com 2 escritores, que foi o laser de baixa intensidade e feridas, né? Saiu mais de 1000 artigos ali nos últimos 20 anos, né? Nos últimos 20 anos, só feridas, né? E quando nós falamos de feridas, nós estamos falando de feridas cutâneas. Aqui eu quis colocar apenas feridas crônicas. E quando eu falo de feridas crônicas, são essas feridas complexas. Dentro dos descritores não existe feridas complexas, então por isso que a gente tem que colocar feridas crônicas. E aí, então, saíram mais de 100 artigos para vocês verem, né? Então, tem estudos com pé diabético, tem estudos com úlceras vasculares, com lesão por pressão, né? E aqui, que eu trouxe, que eu quis mostrar para vocês, é a utilização do laser com lesões de perna, né? Que são lesões crônicas, né? De maior prevalência, mais de 50 artigos. Então, sabendo que o laser é uma terapia complementar, alguns estudos vêm destacando, inclusive, uma terapia convencional, né? Juntamente com a terapia complementar do laser. E tem resultados fantásticos, né? Que cicatriza muito mais rápido. Não é só a cicatrização também, como vocês vão ver. Então, como nós podemos pensar, toda lesão, né? Toda reparação tecidual, ela passa por um processo de cicatrização. E esse processo, ele é complexo, ele é dinâmico, ele é interdependente. Ele precisa de toda uma organização celular, sinais químicos, precisa de uma formação de uma matriz celular, né, bem formada para a deposição daquele colágeno. E as feridas complexas, por elas serem feridas de difícil cicatrização, esse processo, ele se torna ainda um pouco mais complexo, o nome já fala, né? Ferida complexa. Ferida complexa. E a organização celular, ela se torna um pouco mais lenta. Por quê? Porque quanto mais tempo uma ferida fica ativa, pior são as condições para a lesão cicatrizar. Vocês vão entender melhor. Quanto mais uma ferida ela passa por uma divisão celular, as células elas ficam senescentes. O que é ser senescente? As células ficam como se fosse caduca. E aí, o que acontece? Elas ficam fracas, elas não conseguem evoluir. Vou dar um exemplo. O fibroblasto, por exemplo, ele passa por tanta divisão celular, porque a lesão fica ali numa fase recorrente, que é a fase inflamatória, que chega um momento, ele já não consegue fazer o que ele tem que fazer, que é ativar colágeno, né? Aumentar ali a produção de colágeno. Então, quando nós olhamos para essas feridas complexas, nós temos que pensar que quanto mais rápido for a cicatrização, melhor são as condições para ela cicatrizar. Porque as células vão passar por divisão celular. E quanto mais elas passam por divisão celular, mais o corpo vai entender que, na verdade, é uma parte do cromossomo, que chama telômeros, ele vai encurtar e vai falar assim: não consigo mais. Aí é isso que a gente chama de senescência celular. E isso tudo é caracterizado por quê? Porque a ferida ela fica estagnada numa fase inflamatória, que é a primeira fase do processo de cicatrização. Sabendo que as fases do processo de cicatrização são evolutivas, ela precisa sair da fase inflamatória para ir para a proliferativa, para ir para a maturação. Porque senão não vai epitelizar, né? Que é a última fase da cicatrização. Então, se ela fica muito tempo ali parada, ela fica muito tempo ali nessa primeira fase, como ela vai evoluir? E aí começa a destruir matriz celular, porque existem enzimas que vão começar a degradar a matriz celular. Uma vez essa matriz celular degradada, como que as células vão começar a crescer, né? Então, que a gente chama de MMPs, que são as metaloproteases. As feridas complexas,
A literatura vem dizendo que as metaloproteases, elas são desequilibradas, elas estão em maior quantidade quando comparada com as TIMPs, que são as inibidoras das metaloproteases. Então, quando esse desequilíbrio acontece, a ferida entra no processo de estagnação, né? Então, por quê? Porque ela já apresenta uma complexidade das fases da cicatrização. Então, é muito importante utilizarmos terapias que vão complementar. E a laser terapia, né? Ela acelera, ela tem efeitos fotofísico-químicos que vão atuar, né? E ter efeitos secundários e terciários na cicatrização de feridas. Vai liberar mais energia para as células, que são para os fibroblastos principalmente, vai atuar na membrana, na membrana celular, então vai diminuir edema, vai diminuir a dor e com isso vai acelerar o processo de cicatrização. Considerando que as feridas complexas são aquelas feridas que cicatrizam de forma aberta, ou seja, por segunda intenção, ela tem um limite anatômico, que é um leito, que é uma borda, que é uma margem que fica entre a borda e a pele perilesão. E a perilesão é aquela área que é compreendida de 10 a 20 centímetros da borda. E nós não podemos esquecer, dentro da avaliação global da ferida, o que nós temos que avaliar e bem como tratar? O leito de uma ferida, a pele periferida e as bordas, tá? Então, as bordas também, a pele periferida também tem que ser tratada. E aí eu vou fazer vocês terem um raciocínio clínico melhor. As feridas complexas, meu povo, elas são feridas que o nome já mostra, que tem uma dificuldade para cicatrizar. Então, elas vão aparecer algumas outras características que podem dificultar ainda mais esse processo. Elas podem ficar com bordas e pele periferida edemaciadas, podem ter escoriações, pode ter dermatites, por conta do próprio exudato, né, que são feridas bastante exudativas. Alguns pacientes com úlceras venosas apresentam dermatite por causa do edema. Então, se a gente trata esse edema na região ali da pele periferida e principalmente ajudando no retorno venoso, o eczema que a gente chama, que é a dermatite, ele pode ser diminuído. Tudo isso a gente pode fazer com a laser terapia, tá? Então, nós avaliamos o que seria, né, a pele periferida, de 10 a 20 centímetros da borda. Alguns autores trazem 10, outros autores trazem 20. Eu, Gabriela, considero 20. Então, tudo que eu for avaliar e tratar é até 20 centímetros da borda, limpar até 20 centímetros da borda. Lembrando que a parte mais distante da borda é a parte mais limpa e a parte mais próxima da ferida é a parte mais suja, vamos dizer. Então, quando nós pensamos no tratamento do leito da ferida, dentro desse leito ele tem um tecido, ele vai ter uma quantidade de exudato e pode ter infecção ou não, principalmente da ferida complexa. A laser terapia, ela vai beneficiar tudo isso, né? Mas sabendo que nós vamos ter que manejar o tecido primeiro, né? Senão a luz não vai penetrar. E a infecção, como que nós podemos tratar essa infecção? Com a terapia fotodinâmica, né? E automaticamente, quando nós diminuímos ali com o tratamento convencional, bem como com a inserção da terapia, da laser terapia, o edema é diminuído, é modulado todas as reações inflamatórias, o exudato também diminui. Então, o leito ele vai ser muito bem tratado, né? Mas nós não podemos esquecer das práticas primárias, conservadoras, que são essenciais, que é a limpeza, o desbridamento, ele é muito importante, tá? A pele periferida, eu já disse, né? Principalmente o eczema, que é muito comum das feridas complexas apresentarem, principalmente úlceras de perna, de etiologia venosa, tá? Se apresentar alguma escoriação, alguma lesão satélite, porque a infecção, uma das características clínicas é o aparecimento de lesões satélites. Então, faça o tratamento dessas lesões satélites, que são lesões mais superficiais também.
E a borda, né? A borda também pode estar deteriorada. Às vezes, a borda ela pode estar com uma condição, né, que a gente chama de enrolada, que é a borda em epíbole, e muitas vezes precisa do desbridamento. E o desbridamento, muitas vezes, ele é doloroso. E aí você pode fazer ali o manejo, né? Anteriormente com uma laser terapia sistêmica, se o paciente tiver toda a indicação, e até mesmo depois da realização desse desbridamento, que onde vai existir uma reação inflamatória, você pode aplicar, né, para isso ser diminuído e ser menos doloroso. Então, só para recapitular, nós não podemos esquecer que o cuidado avançado de uma ferida, nós temos que atender às necessidades da ferida. Então, fazer um manejo todo de uma lesão, né? Principalmente dessas feridas complexas, que elas vão ter tecido desvitalizado, vão ter um exudato ambulante. Então, a limpeza e o desbridamento, ele é sempre essencial. A escolha da cobertura de acordo com a necessidade da ferida, né? Seguindo toda a recomendação da ferramenta Timers, também deve ser realizada, e a terapia adjuvante, que é o laser, né? Então, esse é o cuidado avançado que nós falamos, né? Utilização da limpeza, do desbridamento, a escolha de uma cobertura e a terapia adjuvante, tá bom? E aqui eu destaco para vocês quais são as principais características das feridas complexas, né? Já vim mostrando para vocês que as feridas complexas são feridas que são caracterizadas por ser de difícil cicatrização. Então, alguns autores trazem feridas de difícil cicatrização, inclusive o Guideline de Higiene de Feridas de 2020, ele traz, né, estratégias para feridas antibiofilme, né, para as feridas de difícil cicatrização. Então, essas lesões que apresentam, né, dificuldade para cicatrizar são consideradas feridas complexas. Alguns autores defendem que as feridas crônicas, elas só diferem das agudas por causa do tempo. Enquanto a crônica ela demora um pouco mais tempo, alguns autores trazem que a ferida que não cicatriza em 6 semanas, ela já é considerada uma ferida crônica. Diferente da aguda, que ela já tem uma cicatrização mais esperada, as fases do processo de cicatrização já esperado, né? A gente já faz o tratamento ali no leito e já tem uma expectativa do que vai esperar com nosso tratamento. Diferente das feridas complexas, além do tempo retardado, né, além dessa lesão que não cicatriza no tempo esperado de acordo com a terapia convencional, tem presença de infecção, tem persistência do tecido, tem comprometimento do sistema vascular, pode estar associado a alguma patologia sistêmica e são feridas de extremidade inferiores na maioria delas. E aí o autor, né, alguns autores trazem que se a lesão apresenta uma ou mais do que uma característica dessas, que eu estou mostrando aqui para vocês, ela já é considerada uma ferida complexa. Então, Gabriela, a maioria das nossas lesões são feridas complexas? Sim. Triste realidade. Por isso que o Guideline de Higiene de Feridas, inclusive, traz sobre terapias complementares, que são feridas de difícil cicatrização que precisa, né, de terapias que vão complementar esse tratamento convencional. Então, aqui para vocês verem que a ciência já vem nos mostrando que há evidência, né? Então, laser de baixa intensidade em feridas, em lesões por pressão, né? Essa aqui é uma revisão sistemática. Então, o que os autores encontraram? Resultados significativos que o laser no comprimento de onda de 658, ou seja, no vermelho, aplicado de 2 a 3 vezes na semana, apresentou evidências significativas para reparação tecidual, tá? Aqui é um estudo controlado, tá? Onde eles compararam um grupo placebo e um grupo de intervenção, e aqui foi com úlceras venosas, tá? Então, eles avaliaram dor, e além da dor, eles avaliaram os efeitos da cura.
que é o processo de cicatrização, que é a cicatrização. Então, eles observaram que desde o início, os pacientes apresentaram dor diminuída e o laser, dentro do comprimento de onda do vermelho, apresentou um efeito, né, na cicatrização de feridas que estavam com retardo, tá, do processo de cicatrização com a dor associada. Nós sabemos que dor é um fator que pode levar a um estresse fisiológico maior, e outras condições, e podem retardar ainda mais, né? Não é só infecção que retarda o processo de cicatrização, são várias outras condições. Até tem estudos na literatura mostrando, né, desmistificando a estagnação de feridas, que infecção não é só um fator que leva à estagnação de feridas. Esse estudo ele aplicou 2 vezes na semana, tá? Aqui é um estudo, né, utilizando o laser como a terapia adjuvante da terapia convencional em pacientes com pé diabético. Então, o que eles concluíram, né? Que as lesões contraíram de forma mais rápida do grupo que não foi tratado com laser, tá? Então, que o laser, ele acelera esse processo de cicatrização nos pacientes diabéticos, quando, né, adicionado à terapia convencional, e por ele não apresentar nenhum efeito colateral relatado nesse estudo, ele pode ser tratado por feridas crônicas, né, incluindo os pacientes diabéticos. Esse estudo aqui, ele mostrou a melhora, tá, do tratamento de lesões, né, que ele até traz para eliminar feridas, mas é para cicatrizar feridas, e lesões por pressão. É uma revisão também da literatura, tá? Então, nesse estudo foi evidenciado redução da dor, da inflamação e induz a cura, né? Então, induz a cicatrização de feridas que não cicatrizam. Então, mais uma vez mostrando que o laser acelera a cicatrização de feridas complexas, porque as feridas complexas são aquelas feridas que cicatrizam com dificuldade. E aí ele trouxe alguns comprimentos de onda que foi avaliado, né? Percebe-se que é dentro do comprimento de onda do vermelho e do infravermelho, mas em estudos comparativos, o vermelho para cicatrização ele foi mais efetivo quando comparado com o infravermelho, tá? E vocês vão entender que o infravermelho, na luz infravermelha, nós utilizamos sim para o tratamento de feridas, mas com objetivo terapêutico maior, né? Não só para cicatrização. Esse aqui é um estudo agora de 2019, que fala sobre a fotobiomodulação, então ele traz também laser e LED para cicatrização, mostrando que é uma potente terapia não invasiva, tá? E que pode ser introduzida na nossa prática clínica, tá? Mas salientando novamente que precisa de protocolos bem projetados. Hoje a gente também tem essa dificuldade de estabelecer alguns protocolos clínicos, porque tem vários estudos de caso, né? E não, às vezes, estudos mais robustos que merecem ser desenvolvidos, tá? Então, aqui para passar algumas orientações terapêuticas do que o laser, né, pode beneficiar. Então, na cicatrização, o laser vermelho tem evidências mais significativas, que podem ser aplicadas ali entre 48 a 72 horas, tá? E para diminuição do edema, né, diminuição da dor, o infravermelho, né? Então, dependendo das condições do paciente, pode aplicar até a cada 48 horas, alguns estudos trazem até 24 horas. E aqui, para mostrar para vocês, né, que quando nós utilizamos a laser terapia, nós podemos utilizar no leito da ferida, tá? Então, com foco na cicatrização e nas bordas e na pele periferida. Como eu mostrei para vocês, a avaliação e tratamento de uma ferida, ela é global, né? Leito, borda e pele periferida, principalmente dessas feridas crônicas.
Sabendo que as feridas crônicas a gente pode dar um pouquinho mais de energia, né? Porque são feridas de difícil cicatrização e que tem uma senescência celular. Passou por muitas vezes divisão celular, tá? Então, dentro da ferida, quando nós chamamos de leito da ferida, nós aplicamos ali a luz no comprimento de onda do vermelho, né? E na pele periferida, dependendo do que se encontra ali na pele periferida, pode ser o infravermelho ou o vermelho. Então, eu vou dar um exemplo. Tô com uma borda e uma pele periferida mais edemaciada. Então, infravermelho. Aí agora já tá aparecendo eczema, que é uma dermatite, né? Então, a dermatite, né? Uma inflamação ali de células, né? E das camadas de células da pele, camadas da pele mais superficiais. Então, a gente pode aplicar a luz vermelha, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que o tratamento, né, os benefícios da laser terapia para essas feridas complexas podem ser local, né? Os benefícios podem ser local, mas nós não podemos esquecer que a complexidade dessas lesões não foi acarretada somente pela lesão, condições da própria lesão. Essa complexidade da lesão foi acarretada porque o paciente tem um comprometimento vascular, porque ele tem um comprometimento patológico, né? Uma diabetes, né? Um distúrbio do processo de cicatrização, pode ser também, tá? Então, tem que lembrar disso, né? E o laser, ele é maravilhoso. Vocês viram as evidências aqui de estudos internacionais, mas que nós não podemos esquecer do tratamento também da doença de base, de fazer todo o manejo com a lesão, principalmente até para a luz penetrar melhor. E aí eu ressaltei para vocês que além do tratamento tópico local, né, que a laser terapia pode proporcionar, a terapia fotodinâmica, que é o PDT, que é quando nós utilizamos um agente fotossensibilizante, juntamente com um comprimento de onda específico, que é no comprimento de onda do vermelho. Essa interação do agente com o comprimento de onda vai causar uma reação que vai ser tóxica, vai destruir micro-organismos, né? Então, entre eles vírus, bactérias e fungos. Sabendo que as feridas complexas são feridas que podem apresentar infecção ou até mesmo já apresentam infecção, olha ali, mais um benefício que nós podemos tratar, né? Mais um benefício da laser terapia para o tratamento dessas lesões, que é a realização da terapia fotodinâmica, tá? Que é o PDT. Isso melhora até as condições para receber a cobertura antimicrobiana, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é só o PDT. O PDT, ele vai sim ser primordial para essas lesões que apresentam essas condições. Mas ele também vai preparar para receber a cobertura antimicrobiana, né? Que pode ser a utilização de prata, de PHMB, tá bom? E a terapia sistêmica? A terapia sistêmica é a terapia, né, que nós chamamos de LIB, né? Hoje já tem se mostrado uma evolução, né? LIB. Então, a terapia que nós vamos utilizar para restabelecer o sistema imunológico. E ele também ajuda no processo de cicatrização, de reparação tecidual, né? Porque isso tudo vai ajudar na oxigenação do organismo e, com isso, oxigenação do tecido. Pacientes diabéticos, né, que a gente sabe que a glicemia pode alterar todo esse processo de cicatrização, a terapia sistêmica já tem evidenciado uma regulação dos níveis de glicose no sangue. Então, mais uma vez, o paciente pode ser beneficiado com a laser terapia. E aqui, para mostrar para vocês, né, esse material foi retirado até lá da biblioteca do NUPEM, né,
que é a técnica de drenagem que foi desenvolvida e sugerida pela professora, né, doutora Luciana, sobre a drenagem linfática. Então, nós sabemos que as úlceras de perna, principalmente de etiologia venosa, o paciente, ele tem um retorno venoso comprometido. E com isso, aumenta o edema do paciente. Esse edema dificulta o processo de cicatrização. Então, é muito importante fazer, né? Já que nós utilizamos a tecnologia, fazer uma drenagem linfática, né? Então, ativar os principais linfonodos na região que é acometida. No caso do paciente com uma úlcera de perna, nós podemos ativar aqui nessa região da veia. Vou pegar minha ponteira, tá? Da veia poplítea, da femoral, mas principalmente aqui, tá? Da veia poplítea é muito interessante, da tibial posterior também é muito interessante. Por quê? Porque isso vai melhorar as condições do edema e, consequentemente, a cicatrização vai ficar mais favorável. Então, para concluir, né? Então, diante, né, dos estudos, das evidências científicas, o laser ele vai modular essa reação inflamatória, então ele modula a fase inflamatória. Então a gente sabe que a ferida complexa, qual que é a fase que ela fica estagnada? É a fase inflamatória. Então o laser ele pode beneficiar essa fase, aumenta a taxa de proliferação celular, como eu falei, né? Existe organização em sinais químicos e os efeitos fotofísico-químicos da laser terapia pode aumentar essa taxa da proliferação celular, porque vai dar mais energia para as células. Com isso, vai induzir o aumento da velocidade da produção de colágeno, bem como até a reorganização dessas fibras de colágeno. Vai melhorar a oxigenação do tecido e do fluxo sanguíneo, diminuir o edema e dor, como eu mostrei para vocês, e exerce um efeito antibacteriano nessas úlceras cutâneas infectadas por meio da terapia fotodinâmica. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês as funções do novo Laser Smile Hand com as atualizações para laser pontura. Então, só para mostrar aqui, fazer um tutorial fácil de como utilizar, gente. Primeiro que para ligar, agora você vai ativar ele no botão 1, tá? As trocas das funções do laser a gente troca no botão 1 também. Se eu quiser selecionar, por exemplo, a função do laser vermelho, eu seleciono com o botão 2. No botão 1 eu subo a energia e quando eu quero fazer o disparo, eu seleciono o 2 novamente. Se eu quiser cancelar o disparo, eu seguro clicado, ele volta para o modo de seleção dos lasers. O L1 é o modo laser vermelho em 100 mW. O L2 é o infravermelho em 100 mW. O L3 é o modo onde a gente vai ter vermelho e infravermelho, cada um com 100 mW, tá? Aqui no L4 a gente já entra nos modos de laser pontura. O L4 é o modo no guia de 100 mW. L5 é o Heininger de 100 mW. L6 é o Heininger em 30 mW. E o modo IL, que é o modo ILIB com laser vermelho. E aí, você selecionando o modo, ele já arma o disparo. Clicando novamente, ele vai começar a fazer a aplicação. Para desligar o laser, então é só eu deixar ele paradinho num dos modos